Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Retrospecto Tributário, nosso boletim semanal de notícias do mundo tributário. Eu sou Letícia Amaral, sócia da Amaral e Asbeck Advogados, e hoje vamos falar das notícias de 28 de janeiro a 2 de fevereiro de 2019. Espero que gostem. O nosso retrospecto tributário de hoje vai abordar as principais notícias de 28 de janeiro a 1º de fevereiro de 2019. Começando com notícias sobre alterações legislativas federais. A primeira delas, publicada em 28 de janeiro, fala sobre as novas regras sobre contribuição previdenciária para produtores rurais. Então, notícia divulgada no Conjur, que fala que a Receita Federal, por meio da Instrução Normativa 1867, orientou o produtor rural de que a partir de agora ele pode sim optar em recolher contribuição previdenciária sobre a folha de salários. E isso vem como uma alternativa ao Fundo Rural. Essa opção vai ser anual e feita sempre no mês de janeiro de cada ano ou na competência subsequente ao início da atividade rural. Foi uma notícia elogiada por alguns tributaristas, como o professor Fábio Calcini, que disse que essa medida vem muito em agregar para o produtor rural. Uma outra notícia, ainda falando sobre contribuições previdenciárias, é de que não incide contribuição previdenciária sobre aviso prévio. Então, por meio da solução de consulta 31, a Receita Federal orientou, assim como já tinha sido definido pelo STJ em 2014, que não incide contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado. De acordo com a Receita Federal, ainda não há uma definição sobre a não incidência das contribuições previdenciárias sobre aviso prévio indenizado no 13º salário, porque essa ainda é uma discussão que se encontra sob júdice. Mas esse reconhecimento da Receita já vem dar um fôlego aos contribuintes que a partir de agora já podem passar a não mais recolher essa contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado e assim não precisam ficar tanto na dependência de decisões judiciais. Uma notícia destaque também aí do dia 28 de janeiro é de que o fisco, a Receita Federal, alterou o entendimento sobre vale alimentação, e essa é uma notícia que deve ser aplaudida pelos contribuintes. Então, por meio da solução de consulta número 35, que foi publicada no dia 25 de janeiro, a Receita Federal alterou seu entendimento sobre a tributação do auxílio alimentação e veio adequá-la à nova reforma trabalhista. E assim ficou definido que não incide contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação pago, tanto na forma de cesta básica, refeição, ou também como cartão ou ticket alimentação. Então havia uma grande discussão sobre a incidência, principalmente quando o auxílio alimentação era pago na forma de cartão ou ticket alimentação. A Receita e até mesmo o CARF entendia que deveria sim recolher contribuição previdenciária sobre esses benefícios, mas agora, por meio da solução de consulta número 35, veio-se consolidar o entendimento já que estava sendo firmado nos tribunais e que vem aí por uma previsão da nova reforma trabalhista. Inclusive, temos vídeo no nosso canal do ano de 2018 falando especificamente sobre esse tema. E essa é uma solução de consulta interessante porque ela altera a solução de consulta 288 que foi emitida no final de dezembro de 2018. Então aí também uma notícia para ser aplaudida pelos contribuintes. Uma notícia agora do dia 29 de janeiro é de que a Receita ela publicou em seu site um compilado sobre a atualização dessas normas gerais de tributação previdenciária. São 35 páginas que dispõem ainda, trazem algumas novidades sobre novos contribuintes, como motoristas de aplicativos e os profissionais contratados pelo programa Mais Médicos do governo federal. Também vem sendo compilado algumas normas que já vieram por conta da reforma trabalhista
e vale a pena a leitura agora para essa atualização. Uma outra notícia do dia 30 de janeiro, ainda da Receita Federal, vem falando sobre preços de transferência. Então, a Instrução Normativa número 1870, ela fala sobre preços de transferência e veio alterar algumas regras em relação a todas aquelas operações que são efetuadas entre pessoas consideradas vinculadas e são operações que envolvem Brasil e exterior. Então, essa norma ela esclarece o momento em que o cálculo dos preços de transferência deve ser efetuado, considerando a especificidade de cada um dos métodos, e bem como o momento e a forma como o ajuste apurado deve ser tributado. Então, vamos acompanhar aí a nova aplicabilidade dessa regra e verificar se o pessoal que trabalha, as empresas que têm operações no exterior com pessoas vinculadas, como elas vão sentir essa norma no seu dia a dia, porque existia muita reclamação de que as normas de preço de transferência brasileiras não são compatíveis com as normas do exterior e isso causa uma série de dificuldade para o investidor estrangeiro que vem para o Brasil. Então, vamos acompanhar, analisar com mais calma essa norma e verificar se ela vai de fato trazer benefícios e esclarecer ou até mesmo clarificar algumas regras que antes se debatiam tanto e geravam tanta confusão. Passando aí para notícias relacionadas a normas estaduais. Então, aqui o governo do Rio de Janeiro anunciou a revisão de benefícios e isenções tributárias no dia 29 de janeiro. Então, ele vem estabelecer uma série de medidas visando combater a sonegação fiscal. Dentre elas, a revisão de benefícios fiscais, para ver se eles estão se amoldando à Lei Complementar 170, o aumento da efetividade da fiscalização pelo incremento do cruzamento de obrigações acessórias digitais e incentivo para que contribuintes regularizem seus débitos tributários. Então, isso foi feito por meio do anexo 2 da Resolução da Secretaria da Fazenda número 6 de 2019. Passamos agora a notícias sobre decisões administrativas no âmbito federal. Então, o CARF, por meio de uma decisão da terceira turma da Câmara Superior, definiu que o conceito de insumo para fins de crédito de PIS e COFINS deve ser, sim, aquele aplicado pelo STJ, ou seja, insumo é tudo aquilo que é empregado na atividade, de uma forma geral, na atividade empresarial. E essa é uma notícia importante porque ela veio depois da solução de consulta que foi dada pela Receita Federal ali no final de 2018, e esse é um tema do nosso Dia Entrevista da próxima semana. Então, esse é o tema de um episódio específico do nosso Dia Entrevista. Acompanhe os próximos episódios, nós vamos ter um convidado especial falando só desse tema, ou seja, conceito de insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS. Uma outra notícia do CARF, do dia 30 de janeiro, é de que foi negada a tributação de prejuízo fiscal utilizado em parcelamento especial. Então, o CARF entendeu que o uso de prejuízos fiscais para quitar o refis não pode ser considerado receita tributável. Então, uma notícia importante, uma decisão importante aqui, porque abre um precedente para que outras empresas que já estavam utilizando base de cálculo negativa e prejuízos fiscais no refis possam tirá-las da incidência tributária. Então, não são considerados receita tributável, ao contrário do que o fisco estava considerando. Um outro julgamento do CARF, que foi noticiado aqui no dia 31 de janeiro, fala que informação falsa em guia de recolhimento do FGTS, a GFIP, gera multa qualificada de 150%. Então, o CARF definiu que sempre que o contribuinte coloca na GFIP que possui créditos para compensação e depois fica comprovado que esses créditos são inexistentes, ou seja, eram créditos falsos, isso sim é suficiente para a aplicação da multa majorada de 150%. Agora, para finalizar, vamos passar para
notícias sobre decisões judiciais no âmbito federal. Então, aqui os tribunais, os TRFs da 2ª e da 5ª região, passam a julgar que o 10% adicional do FGTS é inconstitucional. Então, com base numa terceira tese sobre o assunto, as empresas começam a emplacar essa tese para derrubar os 10% adicionais do FGTS. Então, isso foi feito com base numa nova argumentação de que o adicional de 10% do FGTS não pode ser enquadrado como contribuição social porque não está de acordo com o artigo 149 da Constituição Federal. Uma outra notícia muito importante é de que o STF vai decidir se é crime não recolher ICMS declarado e não pago. Então, o STJ tinha dado uma decisão no ano passado, no ano de 2018, falando que quando o contribuinte declara o ICMS e não paga, isso constitui apropriação de indébito e, por conta disso, configura crime. Agora, essa mesma decisão está sendo objeto de recurso ao STF e o STF deve julgar agora no próximo dia 12. Então, vamos acompanhar porque é uma decisão muito aguardada por vários contribuintes que têm essa situação de ter declarado ICMS por algum fato alheio, muitas vezes alheio à sua vontade, um problema de caixa, não poderem recolher esse ICMS. Finalizando o nosso retrospecto de hoje, uma decisão do TRF2 anulou uma sentença proferida numa execução fiscal, em que essa execução fiscal foi extinta por meio dessa decisão, dessa sentença. Então, a sentença foi objeto de recurso ao TRF2 e o TRF2 anulou essa sentença. Sabe por qual motivo? Porque a sentença foi proferida com justificativa no cumprimento de metas de agilidade e eficiência impostas pelo CNJ. Então, aqui no caso, o contribuinte tinha parcelado a dívida que estava na execução fiscal e essa execução fiscal, pelo correto, ela deveria ser suspensa, mas o juiz entendeu por bem extingui-la para cumprir metas do CNJ. E por conta disso, foi submetido a reexame necessário e recurso do TRF2 e o TRF2 anulou essa decisão. Esse foi o nosso retrospecto tributário dessa semana. Fica aí o convite para você que ainda não é assinante do nosso canal, que por favor o faça e ligue o sinalzinho de alerta e assim você vai receber semanalmente os nossos novos conteúdos. Por favor, compartilhe, mande seus comentários e sugestões e assim poderemos ir melhorando a cada novo episódio o nosso retrospecto tributário. Até a próxima semana!